Guerreiros Libertos de Zion, muito boa tarde. Pessoal, hoje eu vim tratar aqui sobre a Matrix da família, então eu vou contar aqui alguns fatos que ocorreram comigo há alguns anos atrás e vocês vão ver que a gente pode desmentir muito essa história aí da Matrix da família. Alguns anos atrás, eu sonhava em viver somente de pro wrestling, né? Só de luta livre. Queria pegar algum contrato com alguma empresa de wrestling japonês, fosse Pro Wrestling Noah, fosse New Japan Pro Wrestling, qualquer uma que fosse sediada no Japão, seja qualquer uma. E eu tenho, né, um primo no qual o sonho dele era se tornar um goleiro, né, de sucesso, se comparando aí a Rogério Ceni e vários outros. E o sonho de ser um atleta para uma família tradicional era visto como uma loucura. Eles normalmente a nossa família enxergava nós dois como vagabundos. Esses caras não querem trabalhar em empregos comuns e ficam inventando história de ser atleta. Então, ao longo dos anos, tanto eu quanto ele, que nós nos esforçávamos, treinávamos, chegamos a conquistar aí uma coisa ou outra, né? Cada um de nós. Porém, o maior erro que a gente cometeu nessa trajetória talvez fosse abrir o bico do que nós queríamos. Normalmente o pessoal fala que algo. Deixa eu ver como que eu posso reformular isso, eu não lembro exatamente. Era alguma coisa assim: o que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Algo bem desse tipo mesmo. E isso se refletiu tanto, né? Porque como nós lutávamos assim por um objetivo semelhante, sempre eu apoiava ele, né? Quando nós nos víamos, eu sempre dava um apoio moral para ele. Ele também desejava muito o meu sucesso, né? A gente sempre trocava esse apoio moral, porque nossas mães reclamavam de nós para os familiares, falando que não, porque isso aí não tá certo. Aí várias vezes, né, parentes se metiam nisso. Então, vendo dessa forma e fazendo várias outras reflexões em cima de diversos outros fatos que eu também conseguia detectar na Matrix da família, é que os parentes, num geral, eles são apenas pessoas com correlação de sangue com você, que querem apenas estar sempre a um nível acima de você. Então, o que acontece? É como se fosse uma sociedade fechada, digamos assim. Então, dentro dessa sociedade que seria a família, as pessoas quando se reúnem é somente para saber como que tá a vida do outro, quem prosperou mais, né? Quem teve mais ganhos, quem também, como é que eu posso dizer? Quem também a quem eles vão poder debochar, né, da cara, por exemplo, fulano tá numa situação precária, vamos tirar a foto dele. Tirar foto, olha, tô ficando maluco aqui, pessoal. Vamos tirar sarro dele, né? Vamos tirar sarro dele e várias outras coisas patéticas também, tá? Aí o que acontece? Nós não podemos confiar nessa história de que família vai te dar um, como é que se diz? Vai te dar um apoio, vão ser aquelas pessoas que vão estar do seu lado quando você precisar. É o caramba, né? Como funciona é mais ou menos assim. Se você tem algo a oferecer, se você tem alguma coisa que eles possam tirar de você, ou até mesmo se você alcançou um certo nível de sucesso na visão deles, eles vão te enaltecer.
Eu tenho um tio que ele se deu muito bem na profissão de auditor, auditoria de empresas, né, e tudo mais. Então ele é bajulado pela família, porque como ele teve muito sucesso com isso, ele é até professor de faculdade e tudo mais. Então, toda vez que ele chega numa festa assim de família, numa reunião de família, é aquela lambeção, sabe, pessoal? Todo mundo fica idolatrando o cara e aquela palhaçada, né? Não que ele seja uma pessoa ruim, só que eu vejo da seguinte forma, né? As pessoas elas não bajulam ele porque não é nem pela personalidade dele, mas dá pra ver o cifrão nos olhos das pessoas. As pessoas respeitam somente quem tem um certo poder, e isso não é diferente da família. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Quem quem vocês acham que as pessoas mais admiravam? Eu e meu primo, que estávamos ralando para ser atletas, ou esse meu tio? Com certeza é ele, porque ele demonstra um certo poder, ele demonstra algo que as pessoas sempre vislumbram também, né? Isso a gente também não pode deixar esse detalhe passar, porque a maioria das pessoas elas só conseguem enxergar algo que está dentro desse padrão. E na família não é diferente. Na família realmente não é nem um pouco diferente. Então, por exemplo, dependendo do contexto no qual você está inserido, imagina se fosse o contrário. Imagina se a minha família ela fosse composta somente de atletas e eu quisesse ser uma pessoa de escritório. Aí eu ia ser escorraçado também, porque dentro de um contexto da família, né, eu teria que ser também um cara do esporte. Então, quanto mais averso você for dos padrões exigidos de você, pior você vai ser visto. E vocês podem observar, eu vou contar aqui uma coisa, né? Eu tive apenas uma vez que um parente me ajudou com relação à luta livre, né? Eu tava numa época assim que eu tava bem mal de grana, né? Eu tava até desempregado na época. Minha tia quem me emprestou um dinheiro para eu terminar de pagar a minha roupa de luta, né? Então, essa foi a única ajuda que eu recebi com relação à luta livre, né? Depois eu conquistei tudo do pouco que eu consegui somente sozinho. Então, eu consigo observar muito, assim, pessoal, que os parentes, né, a matrix da família em si, ela não está preocupada em te apoiar, em te dar um certo suporte, não só em dinheiro, né? Foi como eu mencionei também. Não é só em relação a dinheiro. Elas querem, essas pessoas inseridas no contexto da matrix familiar, elas querem somente ou fazer você de chacota, como aquela pessoa que não está dentro dos padrões dela, ou elas só vão ter algum respeito com você quando você atingir um patamar assim bem elevado, como é o caso desse meu tio, né? E muito se fala por aí que família é algo, como é que se diz? Insubstituível e é uma enaltação muito alta, pessoal. As pessoas elas engrandecem muito essa questão, não, mas é parente de sangue, é não sei que, é não sei que lá, e é uma coisa assim muito fora da realidade. Porque mesmo quando você vê famílias em que aparentemente tudo parece ser bom, né? Sempre existe algum conflito.
E às vezes, mesmo aquela aparência de que está tudo bem, não é bem isso também que ocorre. É, vivendo nesse contexto, pessoal, foi uma das formas em que a Red Pill, nesse aspecto, me desceu mais com menos sentido de rage, assim, sabe? Porque eu acredito que as pessoas, elas não desejam a sua felicidade, independente de ter laço sanguíneo com você ou não. As pessoas, elas querem ver uma pessoa bem, mas não melhor do que elas, entendem? Espero que tenha feito sentido aí para alguns de vocês. Eu vejo, sim, né? Não vou negar, vejo alguns casos em que existem sim boas famílias, mas pessoal, é a minoria. É a minoria. Grande parte das pessoas que eu vejo por aí sempre tem contenda com algum parente, até mesmo pela falta de respeito ou de empatia que as pessoas demonstram umas com as outras, né? Então eu fico realmente bem apreensivo com esse tipo de situação, né? Porque são coisas que poderiam ser evitadas, né? Eu acho que eu ouvi isso no num dos podcasts do Vitor Ronque Ronque esses dias, né? É, você analisando grande parte das pessoas hoje em dia, são raros os perfis que você não vê um perfil maligno de alguma forma. Não que necessariamente a pessoa precise ser um bandido, mas assim, uma pessoa mais mau caráter, mais. é, uma pessoa mentirosa, por exemplo, uma pessoa que quer passar rasteira em você. Eu tenho um parceiro de negócios que também foi dar uma ajuda aqui para um vendedor, né, fornecendo aí as mercadorias, e o cara ficou devendo para ele, bloqueou ele no WhatsApp, e mesmo esse parceiro pedindo para que nós entrássemos em contato com o vendedor, para eles tentarem negociar de uma forma, esse cara ele foi irredutível, né? E muitas das vezes, pessoal, como é que eu posso dizer? Esse tipo de coisa está presente na nossa família, né? Pessoas que te pedem dinheiro e não paga, ou que te enganam de alguma forma, tentam te passar para trás, né? E ainda a pessoa se acha no direito de achar que você tem que ser otário dela somente porque vocês têm laços sanguíneos. Então, eu vou concluir aqui, pessoal, com uma fala que realmente é o que tem me vindo cada vez mais na mente esses dias, quando, até mesmo acompanhando alguns podcasts aí do Epifania também, né? O Epifania fez algumas postagens no canal Backup dele, ele tá reupando alguns vídeos. Eu acho que quanto mais no Ghost, né, quanto mais no isolamento social nós ficamos, né, parece que nós temos mais paz, mais tranquilidade, mais serenidade também. É uma coisa assim bem triste de certa forma, né? Porque não é que seja ruim ter pessoas ao seu redor de certa forma. Porém, as pessoas de hoje em dia, elas não são confiáveis. Então, pessoal, deixem aí o seu like, deixem seu comentário. Se não é inscrito, bate no sino e até a próxima. Obrigado por acompanharem aí.